Abra seu coração. Momento da Palavra de Deus. Eu quero hoje meditar um pouco no Salmo de número 105. Salmo de número 105. Você pode abrir a sua Bíblia, ou se você não puder, você aí vai meditando nesse Salmo. Eu quero falar sobre Abraão, amigo de Deus. E eu encontro no Salmo. Abraão é uma figura muito respeitada dentro da visão bíblica como um grande patriarca. E Abraão também, ele é muito apreciado no cristianismo, no judaísmo, porque é uma figura que central, podemos assim dizer, nas 3 religiões do mundo. Até no islamismo, Abraão, ele é respeitado. O Deus de Abraão. E aqui no Salmo de número 105, fala sobre ele. Versículo de número 6 diz assim, Salmo 105, o verso 6. Vamos falar hoje sobre Abraão, amigo de Deus. O verso 6 diz assim: vós, descendentes de Abraão, servo meu, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Descendentes de Abraão. No mesmo Salmo 105, o versículo 9 diz assim: da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque. Aqui chama a lembrança de Deus, a aliança que ele fez com Abraão e o juramento que Deus fez a Isaque. Ainda no verso Salmo 105, o verso 42, diz assim: porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Encontramos o nome do patriarca pelo menos 3 vezes no Salmo de número 105. 105, versículo 6, vós, descendente de Abraão. 105, versículo 9, a qual fez aliança com Abraão, seu juramento a Isaque. E no 105, 42, porque se lembrou da sua santa palavra e Deus se lembrou também de Abraão, o seu servo. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Estamos nesse mês de aniversário na IBT, estamos trazendo mensagens sobre esse grande expoente da Bíblia Sagrada, Abraão. Ele pelo menos citado em 3 livros da Bíblia como amigo de Deus. Em muitos outros livros ele é citado como servo, como patriarca, como aquele homem da fé, o pai da fé. Mas em 3 livros da Bíblia, 2 do Antigo Testamento e do Novo, ele é citado como amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23, 2 Crônicas 20, versículo 7, Isaías 41, o versículo de número 8. Esses 3 livros falam da intimidade de Abraão como amigo de Deus. Lá em Tiago, nós estamos meditando durante esse mês de março, desde o dia 1º de março, no versículo de número 2, capítulo 2, verso 21 a 23, diz assim: porventura, não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? E se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão, o que tinha esse homem? E o que ele fez de tão especial, de tão grande, e que fez diferente de tantos outros homens? Eu vou ler o capítulo 41 de Isaías, versículo 8, que diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Bendito seja o nome do Senhor. O texto sagrado está dizendo aqui, não que Abraão está dizendo que Deus é amigo dele, mas Deus falando, ele é meu amigo. Eu fico observando essa palavra amigo, não é? Que significa alguém que anda junto, ser amigável, desejar tudo de bom a pessoa. Amigo também pode se entender como um companheiro e um indivíduo unido a outro por uma consideração, por uma amizade, um colega, companheiro, uma pessoa que é defensor, protetor. Você gosta e você tem amigo. Alguém pode dizer: pastor, não tem amigo aqui na terra. Não tem. Você tem pessoas que ajudam.
Sempre a gente está precisando do outro. E é importante ver nesse salmo que os descendentes de Abraão, servo, foram abençoados. Jacó, Isaac, escolhidos. A promessa foi feita a Abraão. Isaac foi favorecido. Jacó foi favorecido pela promessa que Deus fez. Então a gente percebe, Abraão, um grande servo do Senhor, andava com ele. E essa palavra, esse texto de hoje, a mensagem, Abraão, o amigo de Deus. Abraão que andava com Deus, amigo do Senhor. Então, eu de uma certa forma entendo que quando você tem uma amizade com alguém e a gente goza de intimidade, a verdade é essa. Interessante que o profeta Amós diz que o segredo do Senhor é para aqueles que são amigos dele, aqueles que o temem, e ele fará saber o seu conserto. Intimidade com Deus. Quando eu vejo Abraão, eu vejo esse homem, alguém que tinha intimidade com Deus. Então, eu fico perguntando para você que está me escutando, quem são seus amigos? Você tem amigos? São seus amigos mesmo? Na hora da dificuldade, da dor, na hora que todo mundo te abandona, ele vai te socorrer, ele vai estar junto em você? Você pode dizer, pastor, eu tenho amigos sim, mas talvez no grau que Jesus Cristo é o nosso amigo, ele se entregou. É um amigo que entregou a sua vida por nós e provou. E aqui eu fico observando na questão da relação de amizade. A relação de amizade será também uma relação, com certeza, de confidências. E eu pergunto, você tem segredos com Deus? Se você diz que é amigo de Deus, nós somos amigos de Deus. No Salmo 25:14, diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o buscam. E Deus vai revelar também o seu conserto. Sim, com o amigo, nós temos uma relação de confidência, um lugar onde você encontra apoio. E a gente, muitas vezes, as pessoas querem ser nosso amigo porque, na verdade, estão com interesse em alguma coisa. Na verdade, não são amigos, mas são pessoas que às vezes até ajudam. É por esta razão, queridos irmãos, que quando você se decepciona com alguém que você ama, sabe, você é seu amigo, você fica tão angustiado. E se você realmente tem um amigo, você não diz nada por trás. Se você percebe alguma coisa que está maculando, ou que alguma coisa que está deixando diferente a imagem daquela pessoa, você vai lá e conversa, você vai lá e diz. Talvez você não seja bem entendido, mas lá na frente muitas coisas ficarão claras. É importante a gente ver que amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz. Amigo é aquele que chega para você, lhe ama e diz, tenha cuidado nesse caminho que você está andando. E aqui nós vemos essa relação de Deus com Abraão, um amigo que podia confidenciar os mais profundos segredos. E ele disse lá no capítulo 18 de Lucas, versículo 17, escuta o que foi que o Senhor disse a respeito de Abraão. Ocultarei eu Abraão que faço? Aleluia. Deus não ocultava nada do que fazia Abraão. Ele contava segredo a Abraão. Vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou intercedendo. E Abraão disse, se tiver 50, ele o destruo. Por amor, 50 não, porque Abraão intercedeu. Até 5, ele queria salvar o seu parente Jó. E eu quero pensar aqui, queridos irmãos, uma mensagem que está na minha mente, foi ontem produzida ali na EBT, mas o meu coração está voltado para lembrar sobre esse homem e algumas virtudes que qualificaram Abraão a se tornar amigo de Deus. O que é que qualifica um homem ser amigo de Deus? Pensando em Abraão, eu quero apresentar pelo menos 3 virtudes que Abraão tinha que a gente pode pensar. Em primeiro lugar, Abraão, ele foi considerado o pai da fé, então a sua fé é inigualável. Um homem que tinha fé. Para ser amigo de Deus, é preciso confiar nele. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário aquele que dele se aproxima, saiba que ele exista e é galardoador daquele que o busca. Se você tem fé, você busca o Senhor, confia nele. Abraão, ele tinha essa virtude e foi chamado o pai da fé. A palavra de Deus nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1. Esta definição de fé é dentro do que poderíamos chamar o padrão de Deus. Observe no versículo 2 expressões significativas. Coisas que se esperam. A fé é esperança. Você que está me ouvindo. Você tem fé, então você tem esperança.
Também a gente percebe neste versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, coisas que não se veem. A fé é ver o invisível. Você não está vendo, mas você está crendo que Deus vai fazer o milagre. Será que estas duas expressões poderiam qualificar a fé sob o ponto de vista humano? Sim, certamente, irmãos, que Deus ele quer muito mais de mim e de você, quer que confiamos. Isto devido à nossa fragilidade. A nossa fé muitas vezes é tão fraca e muitas vezes precisamos dizer, como um pai em desespero disse a Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Senhor, aumenta a minha fé. A nossa fé às vezes é tão pequena, sabe, irmãos? Isso é a verdade. Porém, quando a gente olha para Abraão, iremos encontrar nele uma fé sem precedentes na história de toda a teologia bíblica, de toda a palavra de Deus. Aqui nós vemos nas escrituras que ele é chamado pai da fé. Por isso que a fé de Abraão, ela é inigualável. É algo que a gente precisa estudar e ver na Bíblia. Essa mensagem com caráter de estudo do Salmo de número 105. Vós descendente de Abraão, seu servo. Nós somos descendente de Abraão, filho da fé. Então, para que fosse considerado, ele é pai de todos que creem. Ele é o nosso pai na fé. Romanos capítulo 4, versículo 11. A sua fé foi demonstrada em muitos episódios narrados na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis. Vejamos pelo menos dois fatos, tem muitos, mas pelo menos dois, que nós vamos notabilizar a fé de Abraão. Por exemplo, em sua saída para peregrinar em Canaã. Em Hebreus capítulo 11, versículo 12, diz que pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, saindo de um lugar que havia de receber por herança. E ele saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Ele saiu para peregrinar. Deus chamou e ele saiu sem saber para onde ia, mas ele foi. Veja que Abraão deixou tudo quando recebeu a chamada de Deus. Deixou família, bens, propriedades e partiu sem saber para onde ia, apenas confiando naquele que lhe dera a missão. Deus proverá. Quem não conhece essa expressão de Abraão? Deus proverá, Deus proverá. Aos olhos humanos seria até uma fé não inteligente, uma fé burra. Deixou tudo, deixou o conforto, quem sabe uma classe média da época, para viver como forasteiro, peregrino na terra estranha. Deus chamou e ele obedeceu. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, em uma terra que eu te mostrarei. Mas também a gente percebe que Abraão, ele fez sacrifício, seu próprio filho, Isaque, e o autor de Hebreus o coloca no Galeria da Fé, porque realmente um homem de fé, de confiança. E diz no versículo 17 do capítulo 11, pela fé Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque, sim, e oferecendo o seu unigênito, seu único filho, aquele que recebera as promessas, e que se havia dito, em Isaque será chamada a tua descendência, a sua prole. Mas Abraão, julgando que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também ele foi considerado um homem de fé. Todos nós, queridos irmãos, lendo a palavra, sabemos das dificuldades que Sara, a esposa de Abraão, teve para engravidar. Aos 90 anos, quando a sua vida fértil já havia cessado, Deus faz a promessa, promete a Abraão que do ventre estéril, infértil, nasceria um filho, de onde surgiria uma grande nação. A promessa impossível para a situação de Abraão e de Sara. Esta promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Porém, no determinado dia, quando Isaque já era jovem, Deus o pede em sacrifício. Deus deu e agora Deus prova Abraão. Sabe qual foi a reação de Abraão? Ele poderia ter até questionado a Deus, uma vez que o Senhor iria destruir as esperanças da sua prole. Porém, Abraão ofereceu Isaque com a convicção de que Deus o poderia ressuscitar, não deixando que as promessas se escoassem no ralo abaixo. Abraão tinha fé em Deus. Disse aos seus servos: fica aqui, que eu vou adorar com meu filho, daqui a pouco eu volto. Abraão,
ele se manteve firme naquele que lhe dera a promessa. Queridos irmãos, como filhos de Deus, que tipo de fé nós temos praticado? Temos crido nas promessas divinas na Bíblia, que está escrita na Bíblia Sagrada? Nós acreditamos mesmo? Devemos ter a fé de Abraão, crer no invisível. Lá em Romanos, temos uma expressão significativa para descrever a fé do patriarca, a qual, em esperança, Abraão creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações. Romanos 14, 4, 18. Não havia qualquer esperança para uma gravidez de Sara. Crer contra a esperança é crer no Deus do impossível, que tudo será feito para a glória do seu nome. Quando achamos que tudo está perdido, aleluia, ainda nos resta de Deus a sua palavra. Confie, crê até o fim, o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, você que está escutando, você é um escolhido, filho de Deus, vamos confiar. Então, em primeiro lugar, a gente viu aqui, nessa reflexão, nessa mensagem, que Abraão, o amigo de Deus, ele era amigo, e uma das suas virtudes era que sua fé era firme e inagualável. Mas em segundo lugar, Abraão também, ele tinha essa qualidade, ou seja, amigo de Deus, pela sua obediência incondicional. A obediência a Deus e a sua palavra é outra questão, irmãos, que nós como filhos de Deus somos deficientes. Como é difícil obedecer. Aqui eu fico pensando na importância da obediência. O texto sagrado diz, é muito forte esse texto, Hebreus capítulo 5, versículo 8. Jesus Cristo, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Sofrimento, mas ele obedeceu. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Ele foi até o fim, ele obedeceu, não obstante as muitas dificuldades. Queridos irmãos, se Cristo, como homem, aprendeu ou precisou aprender a obedecer através de seu sofrimento, muito mais nós temos muito que aprender na questão da obediência devido à palavra de Deus. Ainda que tudo pareça estar perdido, você confia, você vai dizer não à proposta do mundo, você vai ter convicção e vai dizer, eu não vou comer das iguarias do rei, eu posso até passar fome, mas eu não vou comer a carne oferecida, esses manjares, eu não vou me envolver no mundo, aconteça o que acontecer. Isso é fé, uma fé incondicional. Às vezes a gente quer ali dentro de Deus escape, mas muitas vezes estamos indo para o lugar da corrupção e ali muitas dores haverá. Somente através da obediência podemos agradar a Deus. Deus não faz pacto com os rebeldes, não. Deus não faz pacto com os desobedientes. A palavra de Deus nos fala que fomos eleitos para a obediência, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito Santo e na obediência da expressão do sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Se somos de fato servos de Deus, se temos uma chamada, se de fato somos convertidos, renascidos pela palavra e pelo Espírito de Deus, devemos nos portar como filhos obedientes. O ABC do Evangelho é obedecer. É na área da obediência. Temos muito nessa área que aprender com Abraão. Vamos analisar as mesmas passagens citadas, acima envolvendo a obediência a Deus. Veja que Abraão partiu. O texto sagrado diz, lá em Gênesis 12, 4, ele partiu, pois Abrão, como o Senhor ordenara, partiu sem saber para onde ia. Isso demonstra fé. Algumas vezes, pela ordem de Deus, já fizemos, será que alguma coisa semelhante? Você vai sem saber para onde ir? Você vai para um trabalho, ganha pouco, ou você não é reconhecido e Deus diz assim, é aqui que eu vou fazer você prosperar, e você fica? Ou você faz que nem Ló, você quer escolher a gordura, o campo é verde, Abraão era homem de fé, deixa eu ir para aquelas pedras, ali Deus vai me abençoar. Abraão tinha certeza que onde ele estivesse, Deus ia dar vitória. Já Ló, o sobrinho, preferiu
a área verdejante, porque ele esperava alimentar o seu gado, suas ovelhas com aquele capim. E Abraão viu um deserto, e lá no deserto Deus abençoou. Queridos irmãos, Abraão poderia perguntar a Deus: Deus, para onde vou? Tem endereço? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver com minha família? Como eu vou alimentar Sara? Qual será a minha missão? No entanto, a Bíblia diz que ele saiu apenas obedecendo a ordem de Deus para peregrinar numa terra estranha, na esperança de que aquela terra seria futuramente, aleluia, a dos seus descendentes. Abraão simplesmente creu na promessa divina e Deus o honrou, Deus abençoou. Muitas vezes estamos em direção à fartura, que a gente acha que é fartura aqui na terra, mas lá na frente é um abismo. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final são caminho de morte. Esse salmo é muito forte, irmãos. Deus quer que Deus quer que você, Deus quer que seus filhos sejam obedientes em tudo, crendo que Ele tem o melhor para nós. Você crê? Você que está ouvindo, está tomando café, para um pouco, presta atenção. Você crê que Deus tem o melhor para você? Você acredita mesmo? Amados irmãos, Deus tem o melhor para você e para mim também. Embora pareça que agora no momento o deserto é grande, mas Deus tem algo especial para você. Cuidado com os pratos cheios que Satanás tem dado a você. É melhor a gente pensar. E esse tipo de obediência encontramos também no apóstolo Paulo, prostrado na estrada de Damasco. Que farei, Senhor? Atos capítulo 22, versículo 10. Foi esta também a postura de Maria ao receber a mensagem do anjo: eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1, versículo número 38. Embora Paulo não tivesse vendo sua reputação ir algo abaixo, por gerar um filho sem pai, ele via sua reputação, mas ele creu e ele obedeceu à voz de Deus. Queridos irmãos, é interessante que Deus prossegue e diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá. Ali oferece holocausto sobre o monte que ele te mostrar. E levantou-se Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e tendo cortado lenha e holocausto, partiu para ir para um lugar onde Deus dissera. Gênesis capítulo 22, do 2 ao 3. Observe, queridos irmãos, a postura de Abraão, sua obediência incondicional. Junto, ali naquele momento, diante de Deus, frente à ordem divina, Deus pediu para entregar seu filho Isaque ao sacrifício. Novamente encontramos Abraão sendo testado, provado em sua obediência. Alguns questionamentos poderiam ter lugar ali, exatamente como, por exemplo: Senhor, este não é o filho da promessa? Se ele morrer, não morrerá também a esperança da grande nação? Porém Abraão calou-se. Há momentos que precisamos emudecer, ficar em silêncio, esperar o agir de Deus. Põe tua boca no pó. Talvez ainda há esperança. Tem que ter coragem para tomar certas decisões. Precisamos deixar e parar de reclamar, de resmungar, de atentarmos para a aparência ou para entender o que Deus quer em nossas vidas. Infelizmente, muitos crentes acabam entrando pelo caminho da destruição, da frustração, do descontentamento, porque negligenciaram a obediência. Ao sermos desobedientes, corremos o risco de perder privilégios, como aconteceu com muitos filhos de Deus no passado, que não puderam desfrutar da terra prometida, porque foram desobedientes a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo de número 18. E a quem jurou que não entraria no seu descanso, não entraria se não fosse por causa da sua desobediência. Aprendemos com Abraão que vale a pena obedecer a Deus. Aquele que obedece é honrado pelo Senhor. Então, por que Abraão era amigo de Deus? Primeiro, a sua fé inigualável. Segundo, a sua obediência incondicional. E eu quero já encerrar o salmo do dia falando também porque
Abraão, ele era qualificado amigo de Deus. Em terceiro e último lugar, ele era amigo de Deus não só pela sua fé inigualável, não só pela sua obediência incondicional, mas pelo seu temor a Deus. Abraão temia a Deus. Temor a Deus, irmãos, eis algo difícil para mim, para você, para nós. Dizemos muitas vezes que tememos a Deus, mas quando temos a oportunidade de mostrar isso na prática, observamos o quanto precisamos aprender sobre essa questão. Quantas vezes fazemos a obra de Deus relaxadamente, não temos aquela pontualidade, embora que para o homem a gente dá o melhor e é até destacado, porque a gente quer um prêmio. Mas na obra de Deus, às vezes chegamos atrasados, chegamos no meio ou no final de um culto, porque é de menos importância. O mais importante é o outro lado. Às vezes estamos sendo negligentes. Deus observa. Existe uma maldição em Jeremias 10:48. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, pela falta de amor, pela falta de temor a Deus. Deus se alegra quando o seu povo o teme. Devemos lembrar que o temor não é o mesmo de ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. Abraão não tinha medo de Deus, mas sim reverenciá-lo com honras que ele é devida. A quem honra, honra. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Abraão demonstrou, queridos irmãos, na prática, o seu temor a Deus, quando deu Isaque em sacrifício. Devemos lembrar que Isaque era tudo o que ele tinha, seus propósitos, sua esperança na velhice, a continuação, tudo aquilo, porque Deus, ele prometeu a Abraão e a Isaque e a Jacó. Então, nesta manhã, você escutando a mensagem de Deus, Abraão tinha uma fé inigualável, sua obediência incondicional, seu temor a Deus. Abraão era temente ao Senhor e demonstrou isso na prática. E eu já quero concluir. A mensagem é um pouco profunda, porque fala da característica de ser chamado amigo de Deus. Um fato digno de nota foi o reconhecimento de Deus logo após o ato de Abraão sacrificar Isaque. Porquanto agora eu sei, meu filho, eu sei que temes a Deus, visto que tu não me negaste teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Eis o temor demonstrado na prática, a entrega do filho, a entrega de tudo. Temer a Deus é, acima de tudo, demonstrar confiança. É saber que, embora possamos perder tudo, ganharemos a graça de Deus, que nos é suficiente. Meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 2, versículo 9. Não precisamos dizer que aquele que teme a Deus é abençoado por ele de todas as maneiras. Vejamos, quem teme a Deus é coroado de sabedoria. Salmos 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem bom entendimento todos que cumprem seus preceitos. O louvor a Deus subsiste para sempre. Quem teme a Deus terá seus dias prolongados. Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para o homem se desviar dos laços de morte. O grande segredo da vida, de uma vida vitoriosa na fé cristã, é andar com o temor do Senhor. A igreja primitiva prosperava, porque todos demonstravam temor na presença de Deus. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 43. Note que sinais e prodígios eram provenientes do grande temor que abrangia a vida da igreja. Quando há temor, querido ouvinte, quando há temor de Deus, grandes maravilhas acontecem e a igreja de Deus sai da zona do esquecimento para o campo do reconhecimento. É por esta razão que a igreja primitiva caía na graça de todo o povo e diariamente acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Abraão, o amigo de Deus. Temos sido reconhecidos por Deus como seus amigos. Quando Jesus ensinava a seus discípulos, nos deu uma instrução importante. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que vos mando. Lá no capítulo 15, do versículo número 14. Já não vos chamo de servos,
porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamei vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. João 15:15. Como filhos de Deus, legítimos, Jesus nos reconhece como seus amigos. Obedecemos a sua palavra, levamos a outros a conhecer a verdade de Deus. Como Abraão, queridos irmãos, precisamos trabalhar nossa intimidade com Deus, devolvendo cada vez mais homens de fé, como fé, retribuindo tudo o que Ele realmente fez em nossas vidas. Não vamos conseguir, mas iremos provar de todos os milagres e prodígios. Deus, Ele é fiel. Cairemos na graça daqueles que nos circundam ao nosso redor, ao mesmo tempo em que o Senhor estará nos dando bênção e vitória. A mensagem nesta manhã, a IEBT completando 21 anos, estamos falando sobre fé e ação. Abraão não só demonstrou fé, mas ele agiu. Ele foi para Moriá, ele foi sacrificar seu filho. E como Deus se agradou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que nesta manhã, Deus ele faça você entender a sua mensagem, a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Agradecemos sua presença aqui em nosso canal. Obrigado.